coloquei no Discord do canal um exemplo de um Mesh Distortion com folhas de árvores, você tá vendo aqui, ó. Foi exatamente esse aqui que eu tô mostrando na tela. O pessoal achou bem legal e pediu pra eu fazer um vídeo sobre. Porque Mesh Distortion é um tipo de coisa que tem no Construct, é muito legal, tem muita possibilidade, só que a gente não tem muito conteúdo sobre. Então eu vou fazer um vídeo aqui, que é um dos poucos do YouTube de conteúdo sobre isso. E por conta de não ter muito conteúdo, não vai ser tão avançado assim, porque eu ainda não tenho todos os detalhes sobre essa ferramenta do Mesh Distortion. Mas dá pra fazer efeitos muito legais como esse aqui das folhas balançando. Dá pra mexer totalmente assim em chãos. Ficar um negócio bem bizarro, né? Dá pra fazer melhor do que isso, mas só pra mostrar como a distorção funciona. E também tem como fazer efeitos de movimento assim, ó. E você, tipo, esbarrou em alguma coisa, ou um vento pegou em alguma coisa e mexeu. Isso aqui não é ângulo, né? Porque se fosse mexer o angle do objeto, ele giraria todo, inclusive a parte de baixo. Isso aqui é uma manipulação das arestas, das hastes de cima do objeto. Só move ele. Bem como aqui, ele não. Ele tem angle também para mexer as árvores, mas você consegue perceber que tem uma ondulação ali, né? Que é tipo o efeito Warp, só que não é bem o efeito Warp. Então eu recomendo que você veja esse vídeo aqui até o final para entender melhor sobre esse Mesh Distortion. E eu sei que até o final você vai ter muitas ideias de onde colocar no seu jogo e já deve conseguir também começar a imaginar onde vários jogos indie usam o Mesh Distortion para fazer efeitos legais nos jogos deles e você já copiar pro seu jogo. É isso aí, a gente copia aqui mesmo. Então deixa um like no vídeo e na descrição desse vídeo tem o link para a página de testing do meu novo jogo, Dimensional Animals. Peço que você vá lá nessa página e clique aqui no botão verde para adicionar a sua lista de desejos, que é onde você vai ser notificado quando o jogo lançar para você poder comprar, tá bom? Adiciona a lista de desejos, pede para seus amigos da Steam também colocarem para me ajudar bastante aí o meu jogo vender bastante quando lançar. Beleza? Vamos começar aqui então. Eu tenho um projeto pronto já, que eu vou mostrar para você como que isso tudo funciona com algo já programado aqui, tá? Porque se eu fosse fazer passo a passo ia demorar muito, então eu vou fazer aqui já com tudo prontinho. Então, primeiramente, você vê que tem uma área verde aqui ao redor dessas coisas aqui. Isso é o Mesh. Se você clicar com direito em qualquer sprite ou tile de background, não sei, acho que na NPatch também funciona. Clica com direito nele, isso aqui é um tile de background, ó. E vem aqui ó, em Mesh e tem o Create Mesh. E aí você consegue criar esse grid aqui que você escolhe o tamanho. Esse aqui é um 4x4, você vê que tem ó, 1, 2, 3, 4 pontos e 1, 2, 3, 4 pontos. Esse aqui já é um de 2, ó, porque tem 1, 2, 1, 2. Então você escolhe aqui. Vou colocar um de 2, 2 para você ver como é que é. Ó. 2 colunas e 2 linhas. Então, ó, uma coluna, outra coluna, uma linha, e coluna e linha, né? Tem uma, duas, e aqui tem uma, duas colunas. Então você consegue pegar esses pontos e manipular como você quiser, cara. Você pode fazer um triângulo aqui, ó. Vou fazer um triângulo de sprite. Vou puxar esse ponto que tá aqui na direita pra cá. Ó, por que não? Posso fazer um origami aqui, cara. Posso brincar à vontade com esse mesh. Mas claro, né? Tem coisa que você pensa assim, pra quê, né? Pra que fazer isso? Você vê que dependendo do que você faz, fica até um efeito meio 3D. Daria para brincar com isso, né? Fazer uns efeitos diferentões aí no seu jogo. Olha só como dá para mexer à vontade. Se eu pego aqui, ó, com o botão direito, vem em Mesh e coloco Set Mesh Size, consigo aumentar ele. Ó. Agora eu vou colocar 4 colunas e 4 linhas. E agora, cara, ficou ainda mais expansivo o que eu posso fazer com esse Mesh. Olha só. Agora virou um dado mesmo, assim, que eu consigo brincar à vontade e vir um negócio bem malucão. Claro que tem coisa que você vê, tipo, pra que eu vou precisar manipular desse jeito a minha imagem? Claro que não é pra você pegar todos os sprites do jogo, todos os tiles de background e fazer, né, uma obra-prima maluca desse jeito. Não é pra você fazer isso, mas é pra você ver que você tem esse poder que você pode manipular pra posição que você quiser. Por exemplo, esse aqui é muito simples, ó. Esse aqui tem um mesh de duas colunas e duas linhas, que se eu clicar com direito e botar mesh, editar o mesh, eu consigo mexer nos pontinhos dele, né? Isso porque eu já criei ele, né? Então aqui já está editável, aqui eu tornei editável também. Tudo que eu vou fazer é feito bem simples. Quando eu esbarrar na folhinha, ele vai fazer esse aqui vir para cá, esse aqui para cá, esse aqui vem para cá e depois esse aqui para cá, acompanhando e depois retorna ao ponto original. Então você vê, você tem esse poder aqui de malucar todo o objeto, mas você não tem que fazer assim. Você pode fazer uma coisa só que dar uma puxadinha.
Como eu falei, né, isso aqui parece que é um simples mover de angle, mas se eu movesse o angle, olha o que ia acontecer, ó. Ele gira a imagem toda. Tu vê, ele gira até a parte de baixo. E para dar o efeito de estar mexendo a folhinha, eu tenho que mexer só a parte de cima dela. Isso é uma coisa que antes do Mesh Distortion não era possível. Inclusive, Mesh Distortion é só para Construct 3, Construct 2 não tem, tá? Então, vou colocar com direito aqui, Mesh, Reset Mesh, para voltar ele ao normal. Né? Porque se eu deixar ele assim, ele vai começar o projeto assim. Ele realmente fica do jeito que eu botei. Olha que louco, cara. Parece um negócio 3D isso aqui. Né? Aqui já um prontinho que eu já mexi. Aqui as folhinhas mexendo e aqui a folha nova. Se eu clicar na folha, ele reseta, né? Como eu programei o meu efeito. Então, cara, você vê que, né, você pode tornar coisas manipuladas já no próprio editor, né? No caso aqui, isso aqui é uma plataforma que está toda mexida e eu deixei ela aqui para você saber uma coisa muito legal, cara. Você pode manipular objetos que vai mudar também a colisão deles. Então você vai querer manipular no próprio editor do Construct, no próprio layout, que não seria para fazer um efeito, seria mais realmente para fazer level design, que é você fazer um jogo que tenha bastante ondulações de chão. Sabe aqueles jogos de história, meio walking simulator, que você vai andando e o boneco vai dando uma subidinha, uma descidinha, vai ondulando assim como se fosse realmente um terreno com ondulações. Você pode fazer isso usando um Mesh Distortion, porque você tem a capacidade de colocar bastante pontinhos. Então, ó, vou resetar esse aqui, e vou vir aqui no Mesh, mudar o tamanho dele, e eu ainda vou deixar em 2 linhas, mas eu vou colocar 12 colunas. Olha aqui como eu posso mexer, ó. Aí você sobe, aqui desce, aqui sobe, sobe aqui, sobe, desce. Tá vendo, ó? Você faz um terreninho ondulado. E a colisão vai mudar junto, não é só para efeitos visuais, a colisão também muda. Então, se eu colocar um platform simples aqui, deixa eu colocar um boneco platform, pegar aqui um bonequinho 8x8, botar aqui uma corzinha azul nele, belezinha. Cadê ele? Cadê meu sprite? Ué, onde você tá? Oh, caraca, a origem foi toda zoada. Vou colocar aqui no bottom a origem dele e colocar ele aqui na pontinha. Colocar um behavior plataforma. Vou colocar velocidade bem baixinha, jump strength, sei lá, 50. E colocar default controls. E aqui nesse chão todo ondulado que eu criei, eu vou colocar o behavior sólido, para que eu possa pisar nele. Olha só que coisa maluca, cara. Eu consigo pisar, ó, e ele vai ondulando, ele vai junto, ó, com a minha ondulação. Inclusive aqui, ó, ele não consegue passar porque formou um buraco, mas aí eu posso pular que ele dá uma forcinha para subir. Que legal, né, cara? Olha só. Então, o Mesh Distortion ele não é só para efeitos visuais, como a gente tem aqui, ó, efeitos visuais aqui na árvore. Você pode fazer level design com isso também para ondular a sua fase. Infelizmente, com o Tile Map não dá, né? Isso vai ser para coisas mais específicas, você fazer chãos usando tile de background, ou sprite, ou nine patch. Tá? Penso que vai ser mais o tile de background mesmo que você vai usar para realmente poder esticar bem a imagem, né? Quase como se fosse um tile map. Então, beleza, vamos deixar ele aqui. Agora esse aqui eu vou resetar o mesh, né? Porque tá zoadaço. Deixa eu colocar aqui o meu mesh de volta para o reset. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre como esses pontos realmente funcionam, ó. Se eu clicar em cada pontinho desses que o mesh criou, eu consigo ver que na esquerda aqui a gente tem as propriedades de cada ponto. Então, se eu clico num, aparece uma coisa, se eu clico no outro, aparece outra coisa. Inclusive, isso vai servir para eu me posicionar sobre qual pontinho eu quero mexer e saber em qual ponto, né, eu quero colocar ele, qual posição eu quero colocar ele. Então aqui, ó, se eu clico nesse ponto, eu vejo que esse aqui é o ponto 00. Isso é importante para você saber como você vai mexer nesses pontos no código. Então esse aqui da ponta esquerda é sempre 00. Esse aqui é o 10, porque vai somando do 0, 1, 2, 3. Né? Então nesse aqui que tem vários pontos, ó, tem aqui o 00, tem aqui o 10, 20, 30, você vai vendo aqui, ó, 40, 50, 60, porque ele está sempre, né, numa coluna seguinte. Então aqui são as colunas, enquanto esse 0 aqui, depois da vírgula, é a linha. Então todos aqui em cima vão ser linha 0. Aqui embaixo eles vão ser linha 1. Tá vendo? Beleza, ó, a linha aqui é 1. Se eu tiver um com mais linhas, como por exemplo esse aqui, se eu colocar aqui um mesh, edit mesh, eu vou ter 4 linhas, ó, 1, 0, 1, olha aqui, ó, 2,
e 3. Ué, mas não era 4? Começa em 0, então é 0, 1, 2, 3. De fato, são 4. Só que ele vai até o 3 porque começa em 0. Isso é um pouco confuso, mas a gente que está acostumado em coisas zero-based, a gente já começa a saber esses esquemas aí, né? Então aqui eu vou dar um reset de novo. E aqui a gente vai ter que entender uma coisa muito importante, cara, que é a posição relativa. Ó, tu vê que esse aqui tá na posição relativa 0, 0? Esse aqui não vai estar no 0, 0. Esse aqui vai estar no 100, 0. Por que 100? Porque ele está em 100% do tamanho do objeto. Se tivesse um aqui no meio, ele ia ser 50% aqui no Relative X. Relative Y também, ó. Aqui, ó, esses de baixo, eles estão com Relative Y 100%. Porque eles estão lá na ponta de baixo do objeto. Então é como se fosse um negócio no top left, né? O mesh ele se baseia no top left. Se está totalmente na esquerda, a porcentagem de x vai ser 0. Se estiver totalmente em cima, o y vai ser 0. Conforme você vai movendo para o lado, ele vai tendo uma porcentagem relativa do preenchimento da imagem, vai aumentando aos poucos. Mas como assim aos poucos, Marcos? Esse aqui foi de 0 até 100. Isso não é aos poucos, ele foi de 0 a 100, tipo, na hora. É aos poucos quando você tem uma imagem com mais pontos de manipulação do mesh. Então esse aqui é 0, mas ó, esse aqui não vai ser 100, esse aqui vai ser 33,33, que é a porcentagem de imagem que ele já percorreu para chegar nesse ponto. Esse aqui vai ser, você adivinhou, 66,67. Ele subiu mais um pouquinho. E aqui, então, vai ser o 100. Por que isso é importante? Porque isso vai ser... Ter esse conhecimento é essencial para a gente saber como que a gente vai mexer na imagem. Se eu quero mexer essa imagem aqui até aqui, para o lado, qual é a posição que ela vai estar? Olha só, se eu for diminuindo, tá vendo ali ó, que o x e o y estão mudando? Porque eu estou mexendo, ó. Então eu sei que se eu quero botar ele bem aqui, ó, ele foi a menos 50%. Ou seja, menos mais uma metade da imagem para o lado. Isso aqui é importante você saber, ó, para você conseguir levar para o código a quantidade de movimento que você quer fazer do mesh. Só que você vê que aqui, ó, se eu mover até aqui, é menos 50%. Mas se eu estiver movendo esse ponto aqui, não vai ser menos 50%. Vai ser 50%. Porque ele começa em 100. Beleza? Isso é importante. Você vai entender isso agora. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o mesh, reset mesh. Olha aqui. Event Sheet 1, ó. Aqui a gente tem a animação da folhinha, que é isso aqui, ó. Você clica e ela dá essa balançadinha. Isso aqui vai usar o Mesh Distortion e o Twin, apenas isso. E essas linhas de código aqui, tá? E o Twin vai ser um Twin de valor, porque não tem Twin de Mesh, né? Eu nunca verifiquei isso, mas ó, Twin, OneProperty, ele não movimenta Mesh, tá vendo? Se tivesse aqui um Mesh Point, ia ser legal, tipo, movimenta um ponto do Mesh, mas não tem. Então a gente usa o Twin de valor, que com o Twin Value, isso aqui, ó, a gente consegue transferir o valor dele para qualquer coisa, efeito, mesh, behavior, variável de instância, o que quiser. O twin de valor é muito bom, vale a pena você sempre encontrar maneiras de usar ele. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, quando eu clicar, esse clicar, claro, né, só para dar exemplo, mas se você tivesse isso num jogo, você teria tipo assim, quando o jogador ou quando o inimigo esbarrar na folhinha, ele ia acionar esse twin aqui. Faria algo assim, né? Quando alguma coisa colidir ou quando o vento bater no objeto. Então aqui, ó, o sprite vai fazer um twin de valor, aquele twin value que eu te mostrei aqui, ó. Twin value, isso aqui, ó. Com a tag shakeLeft, então aqui ficou shakeLeft. O valor inicial vai ser 0, porque ele começa da posição inicial dele. Se eu colocasse um valor aqui, ele já, tipo, instantaneamente ele já ia, pum, ir para um lado dos pontos. Então aqui não, começa em 0, que é o ponto de partida. Valor final, menos 0,5. Mas como assim menos 0,5? Porque não era menos 50? Não vai ser assim no código. No código, ele vai de menos 1 até 0 e de 0 até menos 1. E claro, se você quiser endoidar, você pode passar mais ainda. Se eu quiser que esse ponto aqui venha para cá, ó, bem esticado, ele vai ser menos 2,4. 240 vira 2,4 na hora de passar para o código, beleza? Então você vai fazer assim. Então esse menos 0,5 está levando esse ponto
vai querer levar esse ponto até o menos 50% aqui. Beleza? Esse vai ser o movimento que eu estou pretendendo. E eu faço isso com o twin porque para que tenha esse movimento suave, né? Se eu não tiver o twin, ele vai só assim que eu botar o set mesh point para a posição menos 0.5, ele vai instantaneamente para lá. Ele não vai ter esse movimento, ele vai só direto para lá. Isso vai ser em 0.1 segundos, que vai ser bem rápido, tá? Aí você regula o easing, né? Eu já tenho um vídeo sobre twin, vou deixar aqui no card o vídeo sobre twin para você assistir depois, mas basicamente os easings você vê no site easings.net, você vê todos os tipos de movimento que você pode fazer de suavização, tá? Então aqui eu vou ter o easing out sinusoidal, e é só isso que eu mexi, até aqui que eu mexi, beleza? Então, ó, o shake left vai do 0 até o 0.5 para mover pro ladinho a folha. Quando acaba o shake left, você vai ter o shake right, que o movimento da esquerda vai esticar para a direita, só que vai ser um pouco mais demorado em tempo, porque ele tá mais longe, né? Então até ele chegar lá vai ser um pouco mais demorado. Se eu colocasse um tempo 0.1 aqui, ia ser tipo, ia ser muito rápido. Então eu fiz assim e coloquei o easing out quartic para ser um pouquinho mais acelerado no começo e depois mais lento no final. E depois o retorno, ele vai daqui para cá para o centro de novo. Então, ó, do menos 0.5, que ele chegou aqui, ó, ele foi para o 0.2, que no caso foi um 20% aqui que eu quero fazer, ó. Um 20% só de movimento. Quero fazer assim, ó. Não quero fazer um 50 para mover tanto assim pro lado. E depois 0.2 ele vai para o 0. Cuidado para não errar no valor aqui, ó. Se eu, em vez de 0.2, colocar 0.5, olha o que vai acontecer. Vai ficar tudo estranho, ó. Você viu, ó? Essa puxada que ele deu? Foi porque no twin do return ele começou 0.5, não 0.2, que era onde ele estava quando acabou o shake right, né? E aí depois ele retorna com um easing linear, que não tem aceleração nem desaceleração, ele só vai na mesma velocidade para a posição 0. E cara, o twin ele vai manipular esse valor. O valor não faz nada. O número, ele só vai fazer alguma coisa se você colocar esse número em algum lugar. Que no caso a gente vai colocar no mesh point, para movimentar o mesh. Então aqui, se você colocou pontos de mesh no objeto, você agora vai poder colocar umas ações dele aqui, ó, do mesh, que tem o set mesh point. Tu muda a posição de algum ponto daqueles lá que a gente criou, né? Se você tiver apenas duas linhas, duas colunas, você vai ter o ponto daqui, o daqui e o daqui para mover. Os 4 pontos que você criou. Se você fizer mais coisa, você vai ter, né, mais espaço. Então aqui o mesh point que eu vou movimentar vai ser o 0, 0 e o 1, 0. O que são esses dois aqui? O 0, 0 é o ponto do topo esquerdo e o 1, 0 é o ponto do topo direito. Só vou mover os pontos de cima. Eu não vou mover embaixo da grama. Então, o 0, 0, cara, o mode, eu vou ser bem sério com vocês que eu testei o Absolute e o Relative, não consegui manipular direito a imagem com o Relative, então eu uso só o Absolute. Posição X e posição Y é o que a gente vai querer usar aqui, que é aquela porcentagem. Isso aqui é aquela porcentagem. Esse position X e Y é isso aqui, ó. Ou seja, esse ponto começa em 0, 0, literalmente 0, 0, e esse aqui começa em 100, 0, que no caso, naquele código, seria 1, 0. Lembra que eu falei isso aí, né? O valor ele não vai em porcentagem, ele vai de menos 1, que seria menos 100%, o 0, que é 0, e o 1, que é o 100. Então, no caso, isso só vai ser necessário aqui no segundo ponto. No primeiro ponto, 0, 0, eu tenho aqui o absolute, seta a posição X dele diretamente para o valor do twin. O que é o twin? Ele vai de 0 até menos 0.5, ou seja, ele vai de 0 até menos 50% a posição de cada. O topo esquerdo dele vai movimentar tudo para a esquerda. Não mexi mais nada disso aqui, tá? Isso aqui deixei como estava. O 0 aqui, o position Y aqui eu posso deixar em 0, porque eu não vou mexer no Y da imagem, só no X. Então aqui, ó, o 1, 0 aqui que tem uma diferença importante, que foi um problema que eu passei. Quando eu comecei a estudar o Mesh, eu demorei a entender isso. Essa coisa de que aqui é 0, aqui começa em 100. Então, para tu mexer nesse valor aqui, não é igual ao outro. Porque esse vai fazer o quê? Tu vai ter que acrescentar o 1 dele. Aqui estava 0, né? O 0 vai servir para o ponto topo esquerdo, porque ele realmente tem um relativo x em 0. Mas olha só,
o ponto 1, 0, ele começa em 100. Então você tem que acrescentar esse 1, que seria o 100, né? E depois colocar o valor do twin. Então eu coloquei um mais, né? Porque daí o mais não vai modificar o sinal da coisa. Se eu botasse menos, ele ia ficar mais 0,5 e ia mover para o lado errado. Então aqui ele vai usar o valor desse twin, só que vai compensar colocando o valor que ele já tem, que é o 100%. Então ele vai fazer isso aqui. Ele vai até o 50%, enquanto esse aqui vai até o menos 50%. Se eu não acrescentasse esse 1 aqui, o ponto de K estaria vindo daqui, do 100%, que é onde ele está, e iria até o menos 50%, fazendo isso aqui. Fazendo esse movimento aqui, é muito bizarro, né, que não teria, então, a movimentação que eu quero. Eu quero que eles movam juntos, relativa à posição deles. Então, você tem que fazer dessa forma. Você tem que ver no editor aqui onde que está a posição dele e colocar de acordo aqui no código, compensando pela posição que ele já tem, que no caso aqui da posição 1, 0, é esse valor 1 aqui. Beleza? Então aqui, agora ficou fácil. Agora, se o Twin Shake Left está funcionando, ele vai usar o Shake Left. Se o Shake Right estiver ativado, ele vai fazer a mesma coisa usando o Shake Right. E se o Return tiver também, ele vai fazer a mesma coisa usando o Twin, o valor do Return. Tá? É assim que você usa o valor do Twin. Você tem a expressão do objeto, .twin, .value, e aí você vai pegar o número que está dentro desse valor. Então aqui no caso ele vai do 0 até o menos 0,5, 50%, menos 50%. E aqui ele vai do 100 até o 50%, porque ele vai pegar esse 1 que ele já tem e vai colocar junto o valor do twin, que vai até menos 0,5, que vai tornar esse valor aqui então de 1 chegando até 0,5. Beleza? É assim que você faz. Você tem que cuidar com a posição que os pontos do mesh já têm e manipular relativo à posição que ele tem. Então, no caso, se está na posição aqui 1, 0, ele já vai ter que acrescentar esse 1. Só que vale ressaltar o seguinte, ó, se eu tivesse um mesh com um tamanho maior, ó, 4, o 100 é só esse ponto aqui, ó. Então, o 100 vai mover aqui. Só que eu quero mover esses aqui também, ó. Vamos supor que eu quero mover também esses outros pontos aqui. Agora mudou. Agora não é mais só 0 e 100. Agora tem esses pontos intermediários com valores diferentes. Isso aí vai complicar um pouquinho, mas eu vou explicar depois com a árvore. Que com a árvore eu tenho, né, esses pontos aqui relativos diferentes do 0 e do 100. Então esse é o movimento da folhinha. Vamos para a árvore, então. Vamos para a árvore, que a árvore tem um movimento bem interessante. Bom, para começar aqui a árvore, vale ressaltar que eu tenho vários pedaços de árvore, ok? Eu não tenho apenas um pedaço grande. Se eu tivesse um pedaço grande, também dá. Também dá. Inclusive, até deve ficar um efeito bem parecido. Só que eu dividi os pedaços porque eles vão movimentar para ângulos diferentes. Então, enquanto essa folhinha aqui vai estar assim, essa aqui pode estar assim, do lado oposto, e vai fazer um efeito bem legal. Por isso que eu separei as folhas. Mas em relação ao mesh, se eu tivesse elas todas juntas e colocar esse grid grandão para mover elas, eu poderia mover da mesma forma que eu vou mover separada. Porque tu percebe que o grid fica bem grande, e no caso dessa folha aqui, aqui embaixo nem tem nada, que seria onde estariam as outras folhas, né, que compõem esse quebra-cabeça de folhas aqui. Então, nesse caso da árvore zona, a separação delas não é por causa do mesh, é por causa dos ângulos que eu vou movimentar. Então, você, se quiser fazer só movimento de mesh, você pode ter uma imagem sozinha, sem ter que separar os elementos dela, a não ser que você queira fazer efeitos diferenciados, né? Então, aqui, o que começa com a folha é o seguinte, ó. Cada folha, se nenhum twin estiver tocando, quer dizer que acabou de iniciar o layout, não iniciou nenhum twin, eu vou ativar 3 twins de valor. Um de ângulo, um de valor que vai daqui até aqui e o outro que vai daqui até aqui. Então, para ter alternâncias entre as folhas, né? Algumas folhas vão respeitar o left, que vai fazer isso aqui, e as outras o right, que vai fazer isso aqui. Então, elas vão ficar se movimentando diferente, cada uma, tá? O ângulo aqui, perdão, ele não é twin de valor, ele é twin de angle mesmo. Eu tenho aqui, ó, tree leaf, tem aqui o twin, ó, de one property, e tem aqui o angle.
Esse é o twin que a gente tem. Então agora eu vou pôr todas de volta aqui, só para você ver que eu tenho as separações das folhas. E cada uma delas tem um mesh de 4x4. Né? Então quando eu criei o mesh, eu coloquei 4 linhas, 4 colunas para eu poder movimentar à vontade todos esses pontos aqui. Como é que eu vou fazer para fazer esse movimento aqui, cara? Que é um movimento tão bonitinho, né? Ele faz esse movimento aqui, ó. Algumas folhas se movem de um jeito, outras se movem de outro. Eu usei um loop for, tá? Que é um loop. Eu poderia colocar o repeat aqui também, tá? Aqui poderia ser o repeat também, mas eu usei o for. O repeat, no caso o for, ele é tipo o repeat, só que a diferença dele é que eu posso escolher o ponto inicial. Então, a princípio, eu tinha colocado um valor diferente, mas aí eu acabei ficando no for. Mas se fosse um repeat, ia dar no mesmo nesse caso aqui. Então tá, ele vai do 0 até o 3, que é para quê? Para que a cada posição do loop, ele movimente uma folha diferente, um ponto diferente da folha. Só que esse loop ele é constante. Não é que ele vai mover primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Ele movimenta todos o tempo todo, porque isso aqui é um loop dentro de um loop, né? Porque tem um for each aqui, que faz com que essas ações aqui dentro sejam feitas para todas as folhas, porque eu tenho 4 folhas, né? Ou 5, não tenho certeza. E aí vai ter esse for para cada uma desse objeto folha aqui. Esse for, então, vai de 0 a 3. E aí, dependendo da posição do loop que eu tiver, eu vou movimentar de uma forma específica. Então, se o loop index é igual a 0, eu vou movimentar o mesh point que esteja na coluna loop index. Na loop index, que seja, sendo então 0 aqui nesse caso. A posição que ele vai se movimentar vai ser a posição do twin right, que é um movimento bem suave, porque tu vê, cara, ele é de 001 até 001. Ele é muito pequeno, enquanto aqui na folha a gente foi até o 0.5, aqui é do 001. É bem sutil, bem suave. Se eu colocar uma coisa tipo aquela ali, 0.5 até 0.5, e aqui o contrário, 0.5, vai ficar meio de mau gosto, porque vai ficar muito balançante. Olha isso. Cara, que ficou maneiro, hein? Ficou esquisito, mas... Meu Deus, ficou muito maneiro isso. Olha só o que você pode fazer com mesh, mano. Coisa maluca, hein? Mas é pra você ver aí como, como ficaria bem mais intenso esse efeito se eu usasse o 0.5 em vez do 0.01, porque é uma diferença bem grande, né? É quase como se fosse 1% ali de movimentação. Acho que vai dar uns 10% em 0.01. Eu fui brincando, né, com esses valores. Claro, inicialmente eu fui brincando aqui, né, para ver o quanto meu movimento ia fazer. Tá vendo? Ó, se eu colocar até o 10%, olha só como move pouco. Mas se eu colocar até o 50%, tá vendo a diferença? Ele vai até aqui embaixo. Por isso fez aquele efeito meio mosaico gigante ali, né? O mesh que eu fiz. Então tá. Ele vai então movimentar usando o twin right, se o loop index for 0, ou seja, apenas os elementos da esquerda, certo? Porque ele vai ter a coluna loop index, que vai ser 0. Então aqui todos os elementos que tem o x 0 que vão movimentar. Ou seja, eu estou colocando todos da mesma coluna, com o mesmo movimento horizontal e também vertical. Ele vai mover, então, usando aqui a coisa, né? Só que eu acrescentei mais uma coisa que vai ser essencial para você ter em meshes que tem vários pontos. No caso aqui, né? A diferença entre cada ponto é de 33%. 0 até 33%, até 66%, até 100%. Então, tu vai somando 0,3, que no caso seria o equivalente a 33%. Então, é isso que eu faço aqui, ó. E 0,3 é a forma de lidar com isso. Porque se o ponto loop index aqui, que no caso é 0, ele vai fazer o twin right e somar 0,3 vezes 0, ou seja, não somar nada. Que vai, então, respeitar esses pontos que estão nessa posição aqui. Beleza? Mas o próximo ponto, vamos supor que seu loop index é 1, você agora está na posição 0.3, que é 33,33%. Então agora, quando você fizer movimento horizontal, o que acontece é isso aqui, ó. 0.3 vezes loop index, que é 1. Então tu vai acrescentar na posição dele o 33%. Isso aqui é para quê? Para você compensar
aonde esse ponto tá. Você quer movimentar ele certinho, só que você não quer que ele fique aqui, esse ponto. Você quer que ele parta daqui e faça movimento a partir daqui. Assim, né? Tu quer que tenha esse movimento lateral e vertical, só que a partir desse ponto, não a partir desse ponto aqui. Se eu tiro essa compensação de posição, que é o 0.3 vezes loop index, que se for aqui vai ser a posição do twin mais 0, porque 0.3 vezes 0. Aqui vai ser mais 0.3, aqui vai ser mais 0.6 e aqui vai ser mais 0.9, que é basicamente 100%. Que eu até posso colocar 0.33 para ficar de fato o 33% aqui, né? Aí fica mais direitinho. Aqui 0.33, vou colocar em todos também. E aqui, cara, você vai fazendo a compensação da posição para que ele fique de fato no lugar certo. Aqui também tem no Y que eu não coloquei. Aqui também. E aqui também. No caso, tem em Y também a compensação, porque nós não temos um mesh que só tem uma largura alta. Ele também tem 4 pontos de altura. Então, na altura também é a mesma coisa. Ó. Esse aqui é 33.33. Se eu for no de baixo, ele vai ser em Y também. Né? Enquanto aqui embaixo no Y, ele vai ser o 100%. E esse aqui, ele é o 66.67, que eu não sei porque não é ponto .66, né? É porque não é bem 33.33, é 33.33, tem um monte de vírgula depois de 33%, né? Pra fazer de fato chegar no 100%, né? Porque tu pega 100% e divide por 4, você não tem um valor certinho, né? Ele fica ímpar, fica bem esquisitão. Então tá, agora se eu der um play, ele deve ter mudado um pouquinho, ó. Realmente, de fato, aquele 3%, aquele 0.03 a mais no final faz diferença. Você percebe que ele realmente está um pouco mais alinhadinho agora. Porque ele chega de fato, né, 33%, 66% e depois ele vai para o 100%. Deixa eu salvar aqui. Belezinha. Então tá. Agora, gente, o que acontece? Só vai elevando as coisas aqui, ó. Cada twin, ou melhor, cada loop index faz com que o ponto loop index mova. Então, assim, eu tenho um loop de for que movimenta cada ponto do meu mesh, porque ele usa o loop index para modificar o mesh point. Só que o loop index só serve para uma das coisas. Você pode usar o loop index para a coluna ou para a linha. Se você colocar o loop index nos dois, você vai mover apenas os pontos 0, 0, 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Né? Porque, no caso, ele vai sempre ter o mesmo valor, o número igual na coluna e na linha. Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável local, que no caso aqui é o for vertical, uma variável de instância, na real, que a folha tem, ó, for vertical, que é para quê? É para o loop for movimentar na parte vertical também. Então o for vai fazer aqui, ó, 0 até o 3, enquanto a variável for vertical é 0, beleza? E aí quando o loop index for igual a 3, ou seja, você chegou no final da repetição, você adiciona 1 para o for vertical. Então agora o próximo loop ele vai ser nos Y, no caso nas linhas 1, em vez de 0. Movimentando então os mesh points dessa linha aqui, que tem o pontinho ali da linha 1. Assim que chega em 3 de novo, assim que acabou o loop de novo, você coloca mais 1, que aí vai fazer então da próxima linha. Beleza? E aí você vai então para quando chega no for vertical igual a 4, ou seja, você teve todas as repetições, você adicionou 1 para cada uma. Quando chegou igual a 4, igual é foda, né? Igual a 4, quer dizer então que ele vai voltar a movimentar a primeira linha. Beleza? Então fica assim, ó. O loop index ele só respeita as colunas. Quando chega na última, ele adiciona 1 para o for vertical, que vai para cá. Faz assim, depois mais 1. Faz aqui, movimenta cada um aqui. E depois mais 1. Faz aqui. Quando ele coloca mais 1, ficou igual a 4, ele vai colocar de volta para 0. Para movimentar aqui.
Então, o que acontece na real que esse código faz é movimentar um pouquinho cada mesh, só que bem rápido, né? Só que isso acontece muito rápido e são os 4 pedaços de folha, né? Então, não é só essa aqui que movimenta, são as 4 folhas ou as 5 folhas que eu tenho aqui separadinhas. Beleza? Cara, não é fácil. Não é fácil, mas assim que você entende, sério, tipo, pra você pode estar muito estranho esse código que eu fiz, pode estar muito bizarro, mas assim que você entende o ponto de partida que ele foi, né, o que ele tentou fazer, você vai ter mais facilidade de fazer um código assim pra você, beleza? Então ele movimenta o ângulo e tem aqui o left e right. Pra quê? Pra que as folhas se movam diferentes umas das outras, ó. Porque se tiver todas no mesmo left, fica muito linear o movimento, fica muito assim, ó. Não fica assim, uma coisa malucona, fica muito assim, fica muito certinho. Então tem que ter uns para um lado, uns para o outro, o ângulo move um para o lado, um para o outro, assim, para ficar realmente você tendo as folhas com um movimento mais natural, né? Porque esse aleatório no meio fica natural. Também coloquei uma elevação, ó, porque o mesh também tem como você manipular a elevação Z. E aí eu coloquei uma variável local aqui que eu posso escolher a elevação Z que eu quero botar, ó, para fazer ele ficar um pouquinho mais próximo, né? Um pouquinho, tipo, bem absurdamente uma árvore gigantona. Isso aqui não fica legal na tela parada, só que num jogo, tendo o boneco se mexendo, os elevation dá uma profundidade bem legal na movimentação da câmera. Então é legal usar esse elevation também. Então aqui, ó, uma coisa interessante que eu fiz aqui, última coisa para eu explicar, é que eu fiz movimentos diferentes dependendo se você está numa posição ímpar ou posição par. Então aqui eu fiz uma comparação, ó. Se o for vertical atual dividido por 2 é igual ao for vertical atual dividido por 2 arredondado, com a expressão round, você faz de um jeito, senão você faz de outro. Essa comparação aqui, se um valor é igual a ele mesmo com a expressão round, arredondado, é para verificar se o número é par. Então, tu vê, se o número for igual a 2, por exemplo, se o for vertical é igual a 2, o 2 é igual a 2 arredondado? É. Só que vamos supor que o for vertical dividido por 2, no caso, né? 2 dividido por 2 é 1. 1 arredondado é igual a 1 sem arredondar? É. Mas se eu tiver, por exemplo, 1 no for vertical, dividir por 2, 0,5. Se eu arredondar, vai ficar 1. 0,5 é igual a 1? Não. Isso vai verificar, então, que o número é um número com vírgula. Portanto, ele é ímpar. E assim, então, você vai ter, se for par, movimenta usando o right. Se for, no caso, se for ímpar, movimenta usando o left. Assim, tornando mais diferenciado ainda a movimentação de cada elemento da folhinha. Então, cara, se você achou muito complexo esse movimento aqui da folhinha, você pode simplificar, você pode tirar essa parte aqui de diferenciar os dois, colocar só um, né, aqui assim, ó, simplifica o código. Aí agora ficou só, se for loop index 0, 1, 2 e 3, para você ter diferentes movimentos em cada um, você poder diferenciar. E aqui você vai ter um movimento um pouco, né? Ele é um pouquinho menos natural, porque ele não tem essa twistada que dava, né? Com aquele código secundário ali de pares ímpares, né? Para modificar, movimentar diferente. E aí você pode simplificar o seu código, né? Só que se você simplificar, às vezes o efeito pode não ficar bonito como você quer. Pode não ficar natural como você quer. Inclusive, esse aqui pode melhorar muito ainda. Eu posso colocar mais pontos de mesh. Tipo, aqui, aqui, aqui. Colocar 8 pontos e movimentar ainda mais a folha de maneiras diferentes. Dá pra fazer isso também. Então, cara, é um universo esse mesh que o Construct 3 acrescentou. E penso que para muitos pode ser uma razão muito legal de você levar o seu projeto para o Construct 3 em vez do Construct 2, né? Porque o 2 não tem ainda esse efeito. Cara, espero ter ficado o mais compreensível possível. Esse código realmente não é fácil de explicar, mas espero que tenha explicado da melhor forma que possível. Eu tentei explicar da melhor forma que eu pude. Deixa um like, deixa um comentário. Não esqueça de ver o vídeo aqui no card, que é o vídeo que eu deixei sobre o sistema aí de twin, né, para você entender mais do twin. Eu explico lá bem certinho o twin de valor, twin, vários tipos de twin.
E, cara, faça o meu curso Game Start, que é um ponto de partida muito bom para você entender códigos melhor no Construct. Vou deixar o link aqui pro curso Game Start para você conhecer. Beleza? Vejo você então no próximo vídeo. Até mais.